Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Tudo posso naquele que me fortalece. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus. Nessa manhã nós começamos mais um dia. Clamamos a Deus que um dia nós possamos nos encontrar com Ele e viver com Ele por toda a eternidade. Mas a cada dia que vivemos nessa terra é um presente de Deus dado aos seus filhos, para mim e para você. Nós precisamos adorar o nosso Criador, nós precisamos amá-lo com todas as nossas forças. É por isso que pela manhã toda a natureza se volta para Deus e no decorrer do dia nós não podemos agir de forma diferente. Quando nos acordamos, o nosso pensamento tem que se voltar para o Criador, agradecê-lo, louvá-lo e pedir que Ele esteja ao nosso lado em toda e qualquer circunstâncias. Hoje nós iremos começar o estudo de um novo livro, embora seja muito pequeno, que é o livro de Obadias, com apenas um capítulo, mas aqui nós iremos encontrar muitas verdades que irão fortalecer a nossa caminhada e iremos compreender que a palavra de Deus ela é um livro que, cada livro, ele confirma as outras verdades que estão nos outros livros. Nenhuma parte da Bíblia ela contradiz o conteúdo geral da palavra de Deus, pelo contrário, ela vai se fortalecendo e mostrando qual é a vontade de Deus para cada um de nós. É por isso que nesse momento eu vou convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Obadias, no capítulo 1, só tem um capítulo, no versículo 1. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Nós temos conhecimento perfeitamente a respeito do povo de Deus, como eles foram constituídos, chamados por Deus para representar o nome do Senhor. Mas muitas vezes nos esquecemos das origens, da forma como se deu logo no início, quando Isaac, pai de Jacó, pai de Esaú, e nós sabemos perfeitamente quem era responsável pelo direito de primogenitura, que era Esaú, por ser o filho mais velho, mas conhecemos a palavra de Deus que Jacó acabou roubando esse direito de Esaú. A partir de então, a batalha se iniciou. Na verdade, a Bíblia nos fala que a batalha entre os dois irmãos já se dava no ventre de Rebeca. Quando Jacó e Esaú nasceu, a batalha entre os dois continuou, ao ponto que Jacó roubou o direito que pertencia ao seu irmão. Esaú nunca superou o que perdeu para o seu irmão, e isso se estendeu por outras gerações, para os seus familiares, para os seus filhos, para os netos, e nós conhecemos perfeitamente. A nação de Edom advém de Esaú. Por inúmeras vezes esses dois povos brigaram. Edom sempre se aproveitava de algum momento para que pudesse ferir a Israel. E Deus, como sendo o povo do Senhor, Deus não poderia permitir que Edom passasse impune diante de tanta maldade contra o povo do Senhor. Quando o povo de Deus foi tirado do Egito com mão poderosa por Deus, e eles estavam vindo pelo deserto, caminhando para a terra prometida, e Deus tinha prometido aos seus filhos como sendo terra de herança, que eles deveriam se estabelecer ali, e seria o local onde eles iriam construir um altar para adorar, louvar e engrandecer o nome do Senhor. Os edomitas estavam no meio do caminho. Os edomitas não permitiram que os israelitas passassem dentro das suas terras. Os israelitas tiveram que encontrar um caminho muito mais longe, distante, para que pudesse alcançar o seu objetivo em chegar na terra de Canaã, porque os edomitas não permitiram que eles passassem ali. Se eles insistissem em passar por dentro das terras dos edomitas, os edomitas iriam atacar os seus próprios irmãos. Obadias, no versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta montanha, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Os edomitas foram tomados pelo sentimento da presunção, do orgulho e da arrogância. Arqueologicamente, foi comprovado que os edomitas eles moravam numa região extremamente protegida por rochas. Quando a chuva caía, muitas dessas rochas acumulavam uma grande quantidade de água, e eles acreditavam que nenhum outro povo seria tão forte que pudesse vencê-los.
no momento de um cerco, tendo a quantidade de água suficiente armazenada dentro das rochas, eles não iriam passar sede. Acreditando nos seus próprios recursos, acreditando na sua própria capacidade, na sua força bélica, eles não confiaram em Deus, eles não creram no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. Eles passaram a confiar no seu próprio poder, na sua própria capacidade. Deus não poderia abençoar um povo que lhe menosprezava, que lhe deixava de lado, e acreditava que sozinho eles poderiam prevalecer diante das dificuldades. Quando os babilônicos atacaram os israelitas, os edomitas encontraram uma oportunidade e se aliaram aos babilônicos para destruir os seus irmãos israelitas. Eles se alegraram quando Jerusalém foi tomada, quando Jerusalém foi queimada e destruída, quando seus próprios irmãos caíram diante da espada dos babilônicos, eles sorriram. Foi motivo de alegria, foi motivo de regozijo. Deus do céu, olhando para essa terra, contemplando o comportamento dos edomitas contra o seu povo, Deus esperou o momento certo para que o seu povo pudesse se vingar contra os edomitas. Os edomitas carregavam no seu coração o ódio, a vingança, um sentimento de inferioridade que jamais tinha sido superado pelo fato de Jacó ter roubado do seu pai o direito de primogenitura. Buscavam constantemente uma primeira oportunidade para vingar do que tinha acontecido dentro da casa quando Isaac estava vivo. Encontrando essas oportunidades, os edomitas se valeram delas para ferir o povo de Deus, magoar os seus irmãos, destruir o povo que foi abençoado pelo Senhor. E nesse momento agora eles também estavam sendo julgados, porque quando alguém luta para ferir um filho de Deus, ele não apenas destrói uma pessoa, mas ele está lutando contra o próprio Deus que abençoa aquela pessoa ou aquela nação. E Deus abençoou os israelitas, ninguém nessa terra poderia amaldiçoá-los. Nessa manhã nós precisamos aprender uma grande verdade: nós não podemos sorrir da tristeza de ninguém, da infelicidade de ninguém. Se por algum momento na sua caminhada ou na minha caminhada nós sorrimos pela derrota de alguém, nós precisamos pedir perdão a Deus, confessar o nosso pecado e nos voltarmos para Deus. Os olhos de Deus estão sobre essa terra e todo aquele que almeja um dia receber a salvação precisa viver em harmonia com as vontades do Senhor. Aqueles que alimentam no seu coração o ódio, rancor, presunção contra o seu irmão está se autodestruindo. Obadias, versículo 21, a Bíblia diz o seguinte: Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Foi o próprio Deus que se vingou contra o povo que estava lutando contra o seu próprio povo e contra ele mesmo. Deus não deixou os edomitas impunes. Deus levantou uma nação mais poderosa. Jamais podemos nos esquecer, as verdades de Deus, elas são eternas. As palavras do Senhor jamais passarão. Os filhos que vivem nessa terra precisam aprender com Deus. Quando nós descobrimos que estamos andando em desarmonia com a vontade do Senhor, nós precisamos confessar, abrir o nosso coração e nos voltarmos para Deus. Vivendo dessa forma, tenha certeza que Deus irá abençoar a nossa vida. Quem somente é digno de julgar todos os povos é o Criador. É aquele que doou vida para os seres humanos. Nenhuma outra pessoa poderá fazer isso. Aqueles que se alegram com a derrota dos outros estão trazendo males para si mesmo. Nós precisamos nos alegrar com aqueles que se alegram. Nós precisamos festejar as vitórias das outras pessoas. Mas quando nós nos alegramos com as derrotas, com a queda de alguém, nós estamos trazendo males para a nossa própria vida. Aqueles que prejudicam a vida de alguém, aqueles que trazem males sobre a vida de alguém, estão trazendo juízo para a sua própria vida. Aqueles que permitem que no seu coração seja armazenado o orgulho, a inveja, a presunção, eles estão acumulando males para que no dia do Senhor, no dia do juízo, sejam todos esses males que caiam sobre a sua própria cabeça. Querido amigo, nós não podemos permitir em momento algum que o nosso coração se caracterize com o coração dos edomitas. Se porventura em algum momento nós fomos acusados injustamente, fomos feridos por alguém, nós precisamos fazer como Cristo fez, perdoar. É por isso que Jesus Cristo na cruz do Calvário falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Embora Jesus fosse o alvo injustamente dos seus algozes,
mas Jesus não alimentou o ódio no seu coração, Jesus ofereceu o perdão. Hoje nós precisamos aprender com o nosso Mestre, nós precisamos aprender com Jesus Cristo. Aqueles que vivem dessa forma têm a bênção de Deus, a graça do Senhor. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, queremos a cada dia viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos dê a graça de vivermos exclusivamente para Ti. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua graça em nome de Jesus. Amém.